103. Amém? Salmo 103. Salmo 103. Acharei? Olha o que está escrito aí, pessoal. Ele está dizendo, Salmo 103. Bendize, convida-se a louvar a Deus pelo quê, pessoal? Por amor da sua graça. Não é isso? O que é a graça? É um favor de Deus que nós não merecemos, mas Deus faz porque nos ama. Glória a Deus. Amém? Ele está dizendo assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? E tudo que há em mim, bendiga, e o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Vamos dar uma paradinha aqui. Às vezes, quando você está passando por uma luta ou algum momento difícil na sua vida, a tendência do inimigo é tentar cegar você para você se esquecer o que Deus já fez de bom na sua vida. Você entendeu? Isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, quando Moisés passou eles no deserto, ou passou ele no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para ele passar, que eles chegaram ao deserto, ali eles estavam num momento ali de aprendizado, né? Vamos dizer assim, que Deus estava preparando eles para entrar numa terra prometida. Então ali eles passaram alguns pedacinhos, como está escrito lá no Deuteronômio 28, Deus falou no Deuteronômio 8, Deus falando ali, né? Eu te tentei, te deixei ter fome, né? Para te tentar, para saber o que havia no seu coração, se você ia se esquecer de mim, se esquecer do meu mandamento. Então ali o povo passou uns pedacinhos ali, que Deus queria saber se eles eram fiel, se eles iam guardar os mandamentos, se eles iam perseverar, se eles iam jogar tudo pro alto, entendeu? Então eles passaram momentos assim de aperto. E nesses momentos, o que eles fizeram? Eles se esqueceram o que Deus fez do Egito até ali. Entendeu? Que esqueceram que Deus tirou eles de lá, com um braço forte, esqueceram de como Deus abriu o Mar Vermelho para eles passar, que fez cair o maná do céu, tirou a água da rocha. Eles se esqueceram de tudo isso. Como eles chegaram até ali? Então, no momento ali de dificuldade deles ali, eles esqueceram das coisas boas que Deus tinha feito. E às vezes a gente não podemos se esquecer disso. Às vezes você está passando um momentozinho de luta e tudo, você se esquece de onde Deus te trouxe, o que você já passou, quantos livramentos Deus te deu. Aí você esquece disso tudo. Então você não pode esquecer das beneficências do Senhor. Como que Deus já te ajudou? Quantas vezes você já se sentiu sem saída, lá orou e Ele te tirou daquela situação? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não podemos se esquecer disso. Aí está dizendo aqui, não te esqueça de nenhum de seus benefícios, não é? O que é benefício? Então, para beneficiar. Quantas vezes Deus beneficiou você em alguma bênção, alguma coisa que você precisava? Então ele está dizendo aqui, e Ele, é isso? Que perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos dar uma paradinha aqui? Quantas vezes você já errou feio com Deus? Você até falou, dessa vez Deus não vai nem querer me perdoar mais. Dessa vez eu peguei pesado. Você achou que não tinha nem mais jeito. E Ele perdoou você. Porque Ele está dizendo que é Ele que perdoa os seus pecados. Se Deus não perdoar os nossos pecados,
nem aqui a gente não estaria mais. Porque o pecado afasta a gente de Deus, separa a gente de Deus. O salário do pecado é a morte. Tu imagina se Jesus não perdoasse a gente. A gente separar de Deus, correndo perigo. O que teria sido da gente? O diabo já teria matado a gente há muito tempo. Entendeu? Então, é Ele que perdoa os seus pecados. Quando você errou lá o alvo, você vai lá, Pai, me perdoa, não era bem isso que eu queria fazer, tal, tal. O Senhor prometeu que se eu fosse fiel, confessasse meus pecados, e aí Ele vai lá e te perdoa. Às vezes tem gente que não agradece a Deus por isso. A pessoa esquece, às vezes a pessoa está tão focada num troço que ela esquece de agradecer a Deus. Às vezes agradece pela comida, pela casa que tem, mas às vezes você esquece de agradecer a Deus pelo perdão dele. Porque o perdão, ele funciona dessa maneira. Quando você peca, na verdade você não tem nada que você poderia pagar para poder limpar o seu pecado. Sabia disso? Não adianta você querer dar ouro. Não, Deus, eu vou te dar umas barras de ouro para o senhor limpar o pecado. Não. Ou vou fazer bastante coisa legal para Deus perdoar. Nada. Entendeu? A única coisa que pode ser feita é você se arrepender, porque o perdão dos nossos pecados foi um preço muito alto que ninguém pode pagar. Foi a vida de Jesus lá na cruz. Custou o sangue dele. Então não há nada que eu e você possamos fazer para Deus pelo perdão, não. É a bondade dele, a misericórdia dele. Você vai lá, se arrepende, Deus por graça, né? Por isso que está escrito aqui, ó. Convida-se a louvar a Deus, por quê? Por amor da sua graça, não é isso? É por graça, por misericórdia. Ele não é obrigado a perdoar a gente, não, mas ele perdoa porque ama. Então, isso é um motivo de se agradecer a ele, sim ou não? Hã? Sim? Então, ele está dizendo aqui, ó. É ele que perdoa todas, né? Todas as tuas iniquidades, não é isso? E mais o quê? E sara todas as tuas enfermidades. Vamos dar uma paradinha aqui? E sara o quê, pessoal? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Todas. Todas está no plural, que às vezes você clama, meu Deus, eu estou com uma dorzinha na perna, no braço. Aí seu braço fica bom, glória a Deus, não é só a perna dele. Ele falou todas. Eita, Jesus de Nazaré. Ele falou todas. Tá vendo aqui? Ele falou todas. Vem de novo. Ele falou todas. Lá vem flamenguista aí, ó. Ele disse todas. Todas é todas. Ah, mas eu estava com um probleminha no estômago, Deus me curou, agora só está na cabeça. Mas não tem como estar na cabeça. Tem que ter todas. Então é tudo. É no braço, é no estômago, é todas as tuas enfermidades. E Ele é o Deus que te sara, que te cura, que restaura a sua saúde. As suas doenças, Jesus já levou. Sim ou não? Mas o diabo, de vez em quando, tenta trazer um trocinho. É os dardos inflamados do maligno, que está em Efésios 6, está lá no capítulo de Efésios 6, na armadura de Deus, né? É os dardos inflamados do maligno, entendeu? Aí tenta tacar uma doença em você. Aí você pensa que é o frio. Meu Deus, esse frio me atacou uma dor de dente, que eu estou quase morrendo. Jesus já levou sua dor de dente. Mas ele vai tentar atacar aquilo ali em você. E se ele tentar fazer isso, você tem que lembrar que Deus é Ele que sara todas as suas enfermidades. Se o maligno tentar tirar, trazer isso para você, ele vai restaurar a sua saúde. Saúde você já tem, ele vai restaurar. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. E outra coisa, vamos dar uma paradinha aqui. Não é só uma enfermidade física, porque às vezes tem pessoas que sofrem com dores, mas na alma.
no espírito. Às vezes tem pessoas que têm dores que ninguém sabe. A pessoa está rindo, está brincando, mas a pessoa por dentro ela está triste, ela está abatida, ela está meio desanimada. Você entendeu? Tem dores, existem dores na alma da pessoa que só ele e Deus sabe o quanto dói. Já ouviu falar, né, negócio de... A pessoa costuma falar assim, o calo só sabe que dói quem tem, né? Só cada um sabe onde dói o seu calo, né? Assim, é mais ou menos um troço assim, né? Eu tô igual o japonês. Isso, eu tô igual o japonês colorado. Já viu o japonês colorado tentando acertar os ditados? Não, mas aí, não sei o quê. Eu tô igual o japonês colorado tentando acertar. Mas é isso aí, sempre tem alguém para falar, né? Então, é isso. Cada um sabe de si o que a pessoa passa. Às vezes você passa uma dor na alma, no espírito, uma aflição, né? Você pensa que ninguém pode me ajudar, mas Deus pode. Porque Ele tem um alívio, Ele tem um refrigério, Ele tem um bálsamo para aquilo ali. Só que você tem que se apegar a Ele. Né? Porque a Bíblia diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia. O que é o dia da angústia? É um dia que eu estou meio triste, estou meio para baixo, entendeu? Tá doendo por causa de alguma coisa. Estou falando o espiritual, a alma, entendeu? A pessoa está meio triste, a pessoa está meio desanimada. E Jesus, ele tem a solução. Quando ele diz que ele sara todas as suas enfermidades, não é só física, é na alma. É daquela depressão, aquela tristeza que está tentando te consumir. Você entendeu? Um desânimo. E isso aí, Deus quer curar você, quer sarar você. Você tem que se aproximar dele, confiar nele. Glória a Deus. Porque, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Não é que Jesus chamou você para viver sofrendo, capengando, não é nada de doente, todo enfunhado, nem nada disso não. Jesus chamou para paz, mas no mundo nós teremos aflições, né? Porque tem coisas que mexem um pouquinho com você e outras coisas. Uma incompreensão de alguém, uma ingratidão, entendeu? O amor de muitos tem se esfriado, tem muita gente que está no meio dos outros, mas se sente sozinha, sabia? Não, e às vezes existe coisas que a pessoa põe a culpa nos outros. Poxa, mas ninguém me entende. Estou aqui sofrendo, ninguém vê. Mas nem tudo os homens vão dar jeito para você, não. Tem coisa que só entre você e Deus, só Deus é que pode fazer. Uma dor no espírito, na alma da pessoa, só Deus pode curar isso. Vamos botar assim um luto, né? Eu tenho orado muito assim, eu oro por todas as pessoas que tiveram que se despedir, né? Temporariamente, gente, que também Jesus já daqui a pouco já está por aí e vai acabar esse luto. Que nem aconteceu lá que eu estava olhando uma reportagem lá daquele pessoal do balão, não é? Que a mãe e a filha sobreviveu, a mãe e a filha morreu e sobreviveu uma das filhas. E eu fiquei imaginando aquilo ali. Eu falei, poxa, para essa... Claro que a gente não queria que ninguém morresse, mas estou falando, para essa menina que sobreviveu, deve ter sido muito triste. Que ela estava com a mãezinha dela, com a irmã, depois de voltar para casa sozinha. Você está entendendo? Isso dolorido, né? Essa família também da menina que morreu lá dentro do vulcão, né? Triste, ela não viu. Ela chegou a ver a menina com vida lá embaixo, depois viu só o corpo. Então, o que acontece? É dolorido? É. A gente vai dar palavras de meus pêsames, palavras de carinho, mas só quem está vivendo aquilo ali que sabe a dor que ela está passando. Que por mais que você tenta minimizar, por mais que a família abrace, por mais palavras bonitas que sejam, eu acredito que só o Espírito Santo que pode tirar, assim, consolar aquela dor. Humanamente falando, não há nada que você possa fazer. Não adianta você pegar a pessoa, vamos levar no shopping para distrair, mas como? A pessoa não quer saber de shopping, não quer saber de nada. Entendeu? A única coisa que ia fazer ela feliz é se tivesse a pessoa ali de volta, não tem.
Então, isso é uma coisa, é um tipo de aflição também, né? Que isso aí dá para você entender a importância que você tem que confiar mesmo em Deus de verdade. Porque você se depara uma situação que ninguém pode te ajudar, só Deus. E agora? As pessoas podem até, tá, mas ela não vai conseguir tirar aquilo ali de você. Só quem pode fazer isso é quem? O Espírito Santo de Deus. Então tem horas na nossa vida que é só a gente e Deus. Entendeu? Tem coisas que os homens, as mulheres, né? Seus amigos, seus parentes, seus familiares, seus colegas no trabalho podem te ajudar. Mas existem coisas que só Deus pode fazer, mais ninguém. Entendeu? Então existe, né, eu estou falando para você, dores que não é física, é na alma, mas essas também Deus quer tratar. Ele está falando aqui, vamos lá. Ele disse, ó, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não é isso? Quem redime a tua vida da perdição. Como assim? Deus não deixa você se perder. Ele que livra, que guarda a sua vida da perdição. Você vê aí quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm se perdido no mundo, quantas pessoas, cada dia, quantas pessoas que se perdem, que morrem, e outras coisas mais que as pessoas estão passando aí. E você, Deus tem guardado você. Você está entendendo? Porque Ele guarda a sua vida da perdição, para você não se perder. Não se perder, que eu quero dizer, não é só você sair aí e acontecer alguma coisa com você, até mesmo guarda a tua fé, para você não se desviar, não pegar um caminho errado. Tem muitas pessoas que já pegam um caminho errado e às vezes é um caminho sem volta, né? O Judas pegou um caminho errado, não teve como voltar mais. Saul pegou um caminho errado, não teve como voltar mais. E você está aí porque você tem um Deus que ele guarda você, ele não deixa você se perder. Quantas vezes você já esteve prestes a errar o alvo, ou até errou, ele sentiu que estava no caminho errado, Deus logo te mostrou a verdade, ó, volta, porque... e trouxe você de volta. Você está entendendo? Ele não deixou você se desviar. O diabo fez de tudo para tirar você, para desviar você, mas Deus não deixou. Porque é Ele que te guarda da perdição. Ele não deixa o diabo destruir você. Entendeu? Aí ele disse, ó, ele te coroa de quê? De benignidade e de misericórdia. Gente, presta bem atenção. Se a gente parar para observar, você vai ver quanto que Deus tem sido bom comigo, com você. Outro dia eu preguei sobre dinheiro. Não sei se foi quarta, terça-feira, não sei. Um dia aí. Eu estava explicando que tem gente que pensa que bênçãos de Deus é só quando você tem rios de dinheiro. Você está entendendo? E não é assim. O Lázaro, ele era coroado de benignidade e de misericórdia. Ele era um morador de rua, ele não tinha dinheiro. Não tinha nem o que comer direito. Se você visse o Lázaro ali mendigando, sem nada para comer, você ia dizer o quê para ele? Isso aí não é de Deus, não. Deus nem olha para ele. Se ele falasse que era de Deus, iam ter rido da cara dele. De Deus? Você não tem nem o que comer, rapaz. Tá jogado aí, tem que ter dizendo que é de Deus. Não iam falar isso. Não ia ser esquisito uma pessoa falar que era de Deus, mas tá lá mendigando, tadinho, caído lá com fome. Mas ele era de Deus. Ele era coroado de benignidade e de bondade de Deus. Quando ele morreu, Jesus levou ele para casa. Você entendeu? Para morar com ele no céu. Então tem muita gente que pensa, o rico já estava lá. Quem olhasse o rico ia falar, aquele ali é o cara, ele não era salvo, ele foi com Hades. Então às vezes você pensa que benignidade de Deus, as pessoas são muito ricos. Não.
Se você olhar a bondade de Deus no mundo que nós estamos aqui vivos, com saúde. Você tem uma casinha para você dormir, você tem seu papazinho, você pode ser humilde, mas tem. E você tem Deus, mais importante, que te guarda, que te sara as tuas enfermidades, inclusive na alma, no espírito, né? Que te perdoa. Então você vai ver, você tem uma família. Eu acho que mais aquela menina queria, aquela menina que sobreviveu, seria a família dela de volta, que morreu lá no balão. Você está entendendo? Se morava só as três, imagina agora ela dentro de casa, sentindo falta da mãe, e a outra menina também. Teve uma menina lá que ela estava sentindo falta que os pais dela morreram no balão, ficou só ela. Ela estava dando uma entrevista, ela chorando lá, ela dizia, poxa, vocês eram tudo que eu tinha. Uma jovenzinha, botou uma foto dos pais e ela. Os pais morreram, ficou só ela. E aí? Sim ou não? Que é triste a pessoa não ter. Eu não digo assim que seria bom se alguém morresse, não. Mas se pelo menos tivesse sobrevivido ou o pai ou a mãe, talvez ela não se sentia tão assim, ia doer, mas pelo menos não está sozinho. Mas se estivesse sozinha, se morava. E pelo visto nas fotos lá que mostrou lá, era só elas duas. Tirava só os pais e ela. Ela era sozinha, só tinha os pais, o pai e a mãe. Às vezes não tinha um irmão, não tinha uma irmã. Como é que está o chão dessa menina agora? Se sentindo sozinha no mundo. Uma jovenzinha tão novinha sem os pais. Você está entendendo? Então Deus ainda é misericordioso com a gente, pessoal. Deus, ele cuida de nós. Então a gente temos que ser grato a Deus pelo que Ele faz. Entendeu? É muito forte isso. Se Deus não guardasse a gente, nem aqui a gente estaria mais nossa família. Só isso que Deus faz, guardar a gente, a nossa família, nesse mundo, do jeito que isso está, porque já está ficando tudo de cabeça para baixo. A vinda de Jesus está próxima. A gente está vendo cada coisa. Tu viu aquela reportagem que o cara mandou que a mulher mandou uma carta para... O cara mandou uma carta para... Não, a mulher mandou uma carta para o cara. E sabe o que tinha dentro da carta? A certidão de casamento deles. Tu viu esse caso? Não. A mulher conseguiu pagar um cara lá, sei lá se ela pagou, não sei o que ela fez. Tu viu, Luciano? Não. E o cara já tinha terminado o namoro, já, muito tempo. Não sei se tinha meses ou anos, sei lá, que ele tinha terminado o namoro com ela. Pois ela arrumou uma pessoa lá e conseguiu fazer o casamento do cara sem o cara ir pro casamento. Isso aí, disse que até o delegado ficou rindo. Falou, isso aí eu nunca vi isso antes. O cara chegou lá com a certidão aqui. Como é que pode eu em casa? Eu já separei dessa mulher um tempão. Como é que pode eu casar se eu nem apareci lá? Eu nem sabia que tinha casado. Ela conseguiu um cara para fazer o casamento dele, só que ele não foi no casamento. Ele nem sabia que estava casando. Nem assinou nem nada, não teve testemunho nem nada. Aí chegou lá a certidão, dizendo que eles estavam casados. Aí ele foi na delegacia. Ele falou, chegou isso aqui, dizendo que eu estava casado com a minha ex-namorada, mas nem eu sei o que é isso, eu nem fui no casamento e tal. E de início, o delegado, o que ele pensou? Ele pensou que aquela certidão era falsa. Ela deve ter falsificado isso aí para mexer com você, né? Foi procurar saber nos cartórios, não era falso, era legal. Certidão de casamento. Ou seja, ele casou sem saber que tinha casado. Aí pegaram ela, né? Levaram para a delegacia. Levaram ela para a delegacia para esclarecimento, né? Aí ela foi, começaram a pressionar ela foi e confessou que ela tinha arrumado um juiz lá, sei lá quem foi lá, e o cara fez o casamento sem o cara comparecer. Entendeu? Aí
eles foram atrás do juiz para saber o que tinha acontecido, né? Se foi aquilo ali mesmo. E aí o cara foi e confessou que realmente ele não estava, ele não compareceu no casamento, mas ele fez o casamento dele dois. Aí a polícia queria saber agora o que ela fez para convencer um cara a fazer um casamento sem o noivo, no caso, né? E a mulher foi presa e o homem estava correndo atrás para cancelar o casamento, que nem ele sabia que casou. Aí a gente ficou olhando essas coisas, a gente está no fim do mundo, gente. Até o juiz tinha que ser preso. Até o juiz, porque o juiz tem alguma coisa, o juiz vai fazer um casamento sem o noivo, gente. A pessoa nem sabia que estava casando. A pessoa está amarrada em nome de Jesus, onde? Tá certo, você tem no cenário, já pensou se uma mulher que acontece episódio desse, você estava tranquilão, daqui a pouco o papel de estando casado. Como assim, gente? O cara já tinha terminado um tempão com a mulher. Em nome de Jesus, essa moto não vai pegar, irmão. Senão vai ser um tal de gente casando aí com ex, com ex. Ou até com o marido dos outros, vai ser sério isso aí. Aí aconteceu isso. Então a gente está vivendo num mundo que está tudo de cabeça para baixo, gente. O dinheiro que está mandando aí muita gente, o pessoal se afastou tudo de Deus, não é todo mundo que busca Deus. Tem gente que não quer saber de uma igreja, está no mundo assim só de vaidade, entendeu? Mas um dia, uma hora, Jesus volta, toca a trombeta, e aí? Eu sou totalmente vazio, longe de Deus, como é que vai fazer? Entendeu? Então a gente tem que ser grato a Deus. O que Deus tem feito pela gente, pela nossa família, como Deus tem cuidado de nós. Hã? Você está entendendo? Ele tem guardado a gente nesse mundo. Guardado de perigo, guardado de tanta coisa, doença. Você vê aí que é cada doença que aparece, nem os médicos sabem mais o que é. Hã? E Deus está guardando a gente. De vez em quando o troço tenta pegar lá, mas a gente ora, repreende, daqui a pouco o troço sai. Hã? Então ele está dizendo aqui, ó. E te coroa de benignidade e de misericórdia. E ele é quem enche a tua boca de bens. Mas o que é isso de bens? É o que você fala. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Isso aqui é uma coisa muito importante. Deus enche a sua boca de bens. Mas você tem que ter cuidado para não deixar o diabo encher de mal a sua boca. Porque às vezes a gente fala muito errado. A gente esquece que a morte e a língua a morte e a vida está no poder da língua. Duas vezes que eu erro isso aqui. A morte e a vida está no poder da língua. Tudo que você fala acontece. Sim, você está precisando de um celular. Aí você vai olhar lá, pesquisar o preço. Aí você olha, ih, meu Deus, tadinho de mim, é ruim, não vou conseguir comprar mais esse preço, já é. Esquece aquele celular. Não é porque você não vai conseguir, não é porque Deus não é capaz de te dar aquilo ali, não. Você já profetizou, você jamais vai ter um celular daquele que isso é muito caro, você não vai conseguir comprar, já era. Hã? Às vezes você vai tentar fazer alguma coisa na sua vida, sei lá, Deus põe no teu coração de fazer um curso de alguma coisa aí, você vê o cara, sei lá, vamos supor que mesmo que está aprendendo guitarra, você vê o guitarrista profissional, aí você olha, muito bonito, cara, mas jamais ele é ruim, quem dera eu nunca vou ser assim, mas você falou que nunca vai ser assim. Tá certo, você não tem que ser igual os outros, você tem que ser você, mas você não pode dizer que você não tem capacidade, que não dá, que já era. Isso tudo não vai, gente. Enquanto você ficar falando assim, ela vai prendendo as suas coisas. Eu hoje de madrugada fiz uma oração a Deus e eu pedi perdão a Deus por muita coisa errada que eu andei falando uns dias aí atrás. Coisa de maldição, nada disso, não, mas coisas que você, sem perceber, você fala. Por isso que Davi disse assim, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca, para mim não falar errado. Você está entendendo? Você tem que pedir isso a Deus.
Ele está falando aqui, ele enche a tua boca de bens. Pede isso a ele, Senhor, enche a minha boca de bens. Não deixa eu ficar falando errado, falando derrota, que não vai dar, que eu não vou conseguir, que para mim não dá. Você está entendendo? Sim ou não? Porque o que está atrapalhando, então, não é mais o diabo. E nem é que Deus não quer fazer. Você mesmo está falando esse troço. É as suas profecias. Entendeu? Sim ou não? Hã? Então, pede a Deus, que ele falou que enche de bem. Senhor, enche a minha boca de bem, de coisa boa. Me ajuda a parar de ficar falando derrota, que não vai dar, que não consigo. Entendeu? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim ou não? É isso. Você pode ser pequenininho, pode não ter muitas condições financeiras, mas com Deus você é capaz, porque a sua capacidade vem dele. Eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Não é em mim mesmo, mas é naquele que me fortalece. Se você parar para pensar, você não era nem para estar aqui hoje. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Deus te livrou de tanta coisa pesada? Você acha que você chegou até aqui à toa? Tu acha que Deus não está com você? Por que Ele te trouxe até aqui então? Hã? Por que Ele te guardou até hoje? Continua te guardando. Continua te protegendo. Por quê? Hã? Já parou para pensar nisso? Por qual motivo que seria isso? Porque você é uma pessoa especial para ele, senão eu não ficaria fazendo isso. Está entendendo? Você é uma pessoa importante para ele. É a mesma coisa o medo de se desviar, mas eu tenho medo de se desviar. Irmão, tanto que você já apanhou, já levantou, já bateram em você igual o Melete, se você tivesse que desviar, já tinha desviado há muito tempo. Entendeu? O pastor Bota, ele costuma dizer que cristão é igual o omelete, né? Quanto mais bate, mais cresce. Não é isso? Quanto mais o diabo tenta, mais ele quer. Então, se você tivesse que desviar, você já tinha se desviado há muito tempo. Estronco que você já passou, luta que você já passou, Deus não deixou. Ele te segurou pela sua mão. Quantas vezes o diabo tentou te enganar? Tentou tirar você da presença de Deus. Deus não deixou. Tu acha que ele vai te abandonar agora? Sim ou não? Trouxe até aqui para largar você aqui tão longe. Não, agora não quero saber mais não. Tchau. Acabou nossa amizade por aqui. Tu acha que Deus ia fazer isso? Não vai fazer, gente. O evangelho é assim. Você chega a um ponto que nada te separa mais de Jesus. Tem umas coisinhas, pastor, não está muito legal. Tem umas coisinhas que está doendo. Começa a orar mais. Doeu, apertou, vai lá e ora. A coisa está meio difícil, vai lá e ora. Você vai se fortalecendo no Senhor. Vai pegando intimidade com Ele. Hã? Ele vai te entendendo. É um amigo, entendeu? Ele vai te compreendendo, vai te dando força. Daqui a pouco você consegue se levantar. Sim ou não? Hã? E muitas das vezes você se levanta mais forte do que você estava. Sim ou não? Cada vez você vai ficando mais forte, você vai conhecendo melhor Deus. Você vai entendendo, poxa, não está comigo, ele vai me ajudar, me ajudou da outra vez, vai me ajudar agora. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade, ela se renova como a águia. Deus te fortalece. Entendeu? Você se renova. Você já percebeu que toda pessoa de Deus, ela se renova? Outro dia eu botei até uma mensagem hoje lá na agenda da irmã Carmen. Vocês lembram da irmã Carmen que ela veio aqui uma vez? Ela me mostrou, ela mandou umas fotos para mim outro dia, que ela saiu com a filha dela para comemorar o aniversáriozinho da filha dela. Eu falei, irmã, não é porque você é minha amiga não, mas você tá bonita, hein? Aí ela estava falando, com Jesus a gente se renova. Às vezes tem pessoa que está aí sem Jesus, é até muito triste falar isso, a pessoa está com 20 anos, mas parece que está com 50. A pessoa está acabadinha. Se ela andar daqui e ali, está todo enfunhado.
Mas a pessoa com Jesus, ela não parece que ela tem aquela idade. Você vai lá, quantos anos tu tem? Tanto. Que isso, rapaz? Sério? Poxa, pensei que você fosse mais novo, mais nova. A pessoa se renova. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo em você. Renova suas forças. Você já reparou que o cristão tem uma disposição? Pessoa consegue fazer várias coisas junto. E eu estava conversando com isso. Eu estava conversando sobre isso com a pastora Conceição e a pastora Zilpa. Como é que pode, né? A pessoa vai lá, por exemplo, a gente estava conversando uma conversa entre pastoras lá, né? Aí como é que é o nosso dia a dia? Aí a gente estava conversando, né? Nossa roupa, como é que é, trabalho de casa, aí a gente estava falando, irmão, mas é Deus que faz a gente ter força para cuidar de família, cuidar do ministério, ir no mercado, fazer conta, pagar conta, entendeu? Porque a pastora Conceição, eu não sei se é uma coincidência, ou se é coisa do destino, não sei. Mas a pastora Conceição e a pastora Zilpa, a pastora Conceição é viúva, igual a mim. E a pastora Zilpa, ela desde muitos anos atrás, desde quando ela foi para lá, que ela é sozinha. O marido foi embora, abandonou ela quando os filhos eram pequenininhos, agora está tudo grande. E ela criou os filhos tudo sozinha. Então, elas são assim, igual eu, não tenho marido, entendeu? Então, tudo delas assim, elas têm que fazer. No mercado, pagar conta, entendeu? Eu tô falando assim que eu não sei se é uma coincidência, porque as três pastoras. Acho que ela. Como é que é aquele negócio de celibato? Como é que é? Que você falou? Não, como é que é, Nada? Acho que. Como é que é o nome daquele negócio que você falou? Celibato é quando a pessoa decide ficar sozinha para servir só a Deus, né? Tá parecendo até freira nós três. Não, as três pastoras solteironas servindo a Deus. Mas é chamada, fazer o quê? Mas vai ser coincidência, né? As três pastoras. Aí a gente estava lá, como a gente não tem marido, nós três conversando sobre isso, como é que é a vida que tem que levar. Aí ele estava falando, tem que levar as crianças para a escola, de comida, tá? E como é que é a vida de ter uma família, ministério, tudo assim, sozinha, né? Sem um esposo. A gente estava conversando sobre isso lá. E a gente estava conversando que isso aí é o quê? Isso é, quem dá força a gente é Deus. Sabia que é Deus? Porque não é muito fácil uma mulher sozinha, assim, sozinha, que eu estou falando, não é sem ninguém, não, estou sem um marido. Porque a Bíblia já fala do julgo desigual, né? Quando o marido não ajuda muito a mulher também não é de ajudar muito o homem, pesa mais para um lado do que para o outro, né? E a pessoa, quando ela é sozinha, ela não tem o seu companheiro, o negócio fica tudo para ela. Ela é o chefe da família. Então, tem que cuidar da família, dar conta, no mercado, fazer a obra de Deus, é muita coisa, entendeu? Ontem eu fui, até o carro, às vezes tem coisa no carro que eu sei fazer, eu não pago, vou ali e vou fazer. Tem dia que eu podia, já vi canção, já estava ficando ali o dia todo ali na garagem ajeitando o carro. Tem algumas coisinhas que a gente vai aprendendo, não precisa você pagar para fazer. E eu pensava que era só eu, mas não é não. Eu fui resolver um negócio de um documento, foi ontem, né? Quem me levou de Uber? Eu chamei o Uber, veio uma senhorinha, cabecinha branquinha. E ela me levou. Aí ela conversando, a senhorinha toda para frente, né? E ela aqui, ó, eu já uso bermuda. Aí ela tava com uma bermuda, eu tava falando que era da igreja e tudo, mas ela usa bermuda. Ela usa bermuda, a bermudinha abaixo do joelho. Eu uso bermuda porque eu mesmo ajeito meu carro. E quebrar na rua, já desce aqui, a senhorinha ficou olhando para ela assim, eu falei, senhorinha de cabeça branca, cheia de disposição. Eu mesmo ajeito meu carro. Tem coisa que eu sei fazer, a gente vai pagar? Não. Tem coisa já vem já de bermuda, já, qualquer coisa. A senhorinha, ela também, ela da igreja também, ela disse que há 30 anos também que ela estava sozinha assim, sem esposa. Ela disse que criou, acho que é 4 ou 5 filhas dela. Também ela disse que não queria mais casar, que ela ficou com medo assim de casar
com as meninas, né, dentro de casa, sei lá, hoje em dia, do jeito que tá as coisas. Aí ela falou tudo. E ela mesma, a gente carrinho dela, falou, legal, achou o irmão, assim, parecido assim com meu pai. Pequenininho, cabecinha branquinha, mulher cheia de disposição, tá? E buzinando, sai da frente aí. Eu falei, ih, rapaz, a senhora ia dar que dá. Coisa séria. Então, quem dá força a gente é Deus, irmão. Não é da gente mesmo. Se você parar para pensar, e tem mulheres aí, a gente está falando da obra de Deus, tem mulheres aí, homens que trabalham fora. E não é só porque é homem que tá tudo bem, não. Tem homens que também a carga de trabalho é pesada. Tem hora que o cara pensa, vai se arrastando, mas é Deus que dá força. Você está entendendo? Sim ou não? Esse friozinho que tá fazendo aí, o cara sair de madrugada, sair da cama, a esposa ali, que acho que é casado, quentinha ali, quem disse que é por a carne não tem levantada ali, não. É porque é muito amor mesmo pela família para fazer o cara levantar para ir trabalhar. Ele sabe que tem uma família que depende dele. Se fosse ele sozinho, duvido que ele tá, entendeu? Duvido que ele ia, mas tem uma outra boquinha que depende, né? Vai fazer o quê? Aí, não vou. Mas aí ela vai cortar meu salário lá e como é que eu vou cuidar da família? A pessoa vai e sai no sereno, tadinho. Mulher também, tem mulher que trabalha fora, eu já trabalhei fora, e eu saía 5 horas da manhã. Eu tinha que levantar 4 horas da manhã. Eu tomava um banho gelado para despertar o sono, tomava um café bem forte e ia. Pegava um ônibus e ia, 5 horas da manhã para trabalhar. Eu saía ali de Mesquita. Tu conhece ali aquela área de Mesquita de Jacutinga? Eu morava na Jacutinga, eu saía dali de Jacutinga todo dia. E vinha aqui para o Hospital da Posse, que eu trabalhava no Hospital da Posse. Todo dia, 4 horas da manhã. Aí, quer dizer, tu pega um friozinho desse aí, dá vontade de você sair? Dá nada, mas tu fazer o quê? Você tem que trabalhar, então Deus é que dá força, gente. Não é da gente mesmo, a gente mesmo não somos nada. Aí ele está dizendo aqui, ó, e se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo. A quem, pessoal? A todos os oprimidos. Às vezes você está se sentindo oprimido ou oprimida. Entendeu? O diabo tenta ficar perturbando a tua vida, tenta destruir você. Você está sendo oprimido. Alguma coisa, o diabo pode tentar te oprimir. Não pensa você que o diabo tenta te oprimir só com perseguição, tentação, não é só isso não. Às vezes ele tenta oprimir a pessoa com uma tristeza, com desânimo. Você está entendendo? Ele tenta atacar o emocional da pessoa, tenta atacar a sua mente. Você entendeu? Tenta botar acusação em você, condenar você. Outra coisa que Deus fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é de Jesus, se você cometeu algum erro, você pediu perdão a Deus, você não tem que se sentir condenado. Mas é porque eu não mereço, que eu pequei. Não, nada disso. Nenhum de nós vamos ser abençoados, pessoal, porque nós merecemos. Esquece isso. Você entendeu? Porque eu não fiz o suficiente para ele. Também não é isso. Não há nada que você possa fazer para Deus, para ele te perdoar ou para ele te abençoar. Ele faz isso por graça. Estão entendendo, sim ou não? O que é graça? É um favor que você não merece. Você sabia que independente do que você faz para Deus ou não, Ele te ama? O que fizeram para Deus para Ele enviar Jesus para salvar o povo? Se todo mundo era inimigo de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva. Estava todo mundo no pecado, todo mundo no vermelho. Era todo mundo inimigo de Cristo, inimigo de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva. E quando ele olhou para baixo, era tanta maldade, como hoje você vê muita maldade. Pessoas que matam a criança. Né, aquele cara lá que
demônio usou, né? Para matar aquela menina e dar o corpo para os pitbull comer. Já existia isso aí lá atrás, gente. Hã? Já existia isso. Caim lá, foi Caim que matou Abel. O Caim que matou Abel, sempre confundo mesmo. Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que ali era uma prostituição tremenda, parente com parente, entendeu? Hã? Na época de Jeremias, o pessoal, a mãe matava os filhos para comer os próprios filhos. Tu viu isso aí já lá, na Lamentação de Jeremias? Tinha pessoas naquela época que matavam, mães que matavam os filhos para oferecer a outros deuses. Já viram isso também na Bíblia? Matava os próprios filhos e oferecia lá, sei lá, para Baal, para os deuses dele lá. Isso não é uma maldade diante de Deus, sim ou não? Mas mesmo assim, Deus enviou Jesus para salvar essas pessoas. Mesmo sem eles merecer, mesmo sem eles fazer nada para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo bem, a gente pode até agradar a Deus com as nossas atitudes, mas não é o suficiente para Deus te abençoar. Ele abençoa você porque Ele te ama. Independente, assim, Deus ama, Ele não quer que eu e você obedeça a Ele como robô. Você entendeu? Não, vou obedecer, senão Deus vai me matar. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente obedeça a Ele por amor. Provar e ver de que Deus é bom. Você entender qual o tamanho do amor dele por você, a graça dele sobre a sua vida. Ele te coroa de quê? De benignidade e de misericórdia, não é isso? Você entender e você vai servir a Ele por amor. Poxa, que Deus me ama, Ele cuida de mim, Ele não me abandonou. Quantas vezes eu já errei, eu até erro e Ele continua me amando. Sim ou não? Gente, a gente não vai fazer isso. Não faça isso, que você pode acabar morrendo no pecado, principalmente que você tentou a Deus. Mais uma vez eu ouvi uma parábola de um homem, o William Branham, e aquilo ali me chamou muita atenção. Ele disse que tinha a esposa dele, né? Ele era casado, já faleceu já. E ele disse isso, ele e a mulher dele eram muito temente a Deus. A mulher dele era uma mulher de Deus, amava ele. Ele falou assim, ó, eu tenho a minha esposa e eu a amo, né? Eu amo ela, que eu me esqueci, amo ela. Eu a amo. Mas, aí vamos supor que eu vá, deixe ela e faça uma viagem. Eu estava falando. Eu chego perto dela, amor, preciso fazer uma viagem. E ela chega perto de mim e fala comigo, ó, você vai fazer uma viagem. Mas eu queria que você soubesse que eu te amo, de verdade. E eu creio que você não vai me trair. Eu confio em você. Mas se por um acaso você cair numa tentação nessa viagem e acabar se envolvendo com alguém, eu queria que você voltasse. Não é para você achar que agora eu traí, ela não vai querer mais, não vou nem voltar, que ela não vai querer saber mais de mim. Volta. Não vai embora, porque eu te amo, eu vou te perdoar. Um exemplo, tá falando que a mulher dele falasse para ele, eu te amo do jeito que eu te amo, eu iria te perdoar. Eu espero que você não faça isso, mas se você fizer, volta que eu te perdoo. Aí ele estava falando, aí eu vou nessa viagem. Um exemplo que ele estava falando. Eu vou nessa viagem. E aí eu tenho uma oportunidade de trair ela. Entendeu? E eu sei que se eu trair, ela falou o quê? Para me voltar. Se eu trair, ela vai me aceitar de volta. Sim ou não? Ela falou que vai, eu vou explicar ela direitinho, vou cair numa tentação, tal, ela vai me perdoar. Aí ele estava falando, só que tem uma questão. Se eu realmente amo ela, eu não vou trair ela. Mesmo sabendo que ela vai me perdoar. Eu não faria isso nela. Principalmente agora que eu sei que se eu fizesse, ela iria me perdoar. Poxa,
Olha a confiança que a mulher teve em mim, olha como ela me ama. Que ela até me perdoaria. Eu não conseguiria trair ela. Porque se eu amo ela de verdade, mesmo eu sendo livre para fazer isso, eu não vou fazer. E sabendo que ela confia em mim. Ele deu ele deu um exemplo de Deus. A gente não vamos fazer isso, a gente não vamos fazer isso porque nós amamos Jesus. Mas Deus ama tanto, tanto a gente, que se por um acaso a gente saísse aí, tem pessoas isso serve para a pessoa que aconteceu isso, tá, gente? Às vezes aconteceu isso com você, às vezes a pessoa se perdeu pelo mundo, se prostituiu, bebeu, cheirou, se afastou mesmo de Deus. Você está entendendo? Traiu mesmo Jesus, virou as costas, de repente está adorando até outras coisas lá fora. Endureceu o coração, virou casaca mesmo. Deus ama tanto a gente que se essa pessoa se arrepender, Jesus vai aceitar essa pessoa de volta. Entendeu? Até a gente. Às vezes você comete alguns erros, Deus não quer nem saber de mim. Você não vai fazer isso, mas se você saísse hoje, prostituísse, fizesse tudo errado. Eu creio que você não vai fazer. Se você ama Jesus, você não vai fazer isso. Mas se você fizesse, depois você se arrepender, Deus, ainda assim Deus não desistiria de você. Você está entendendo? Você é filho, você é filha. Tu sabe o que é isso? Tu acha que ele desistiria de você? Ele não desistiria. Ele ia começar a enviar alguém, um jeito, o Espírito Santo ia começar a trabalhar para trazer você de volta. Você podia voltar imundo, sujo, você se sentindo assim, poxa, fiz isso. Mas se você se arrependesse, voltasse aos pés de Jesus, ele ia te abraçar, ele ia te aceitar de volta. Tem ideia do que é esse amor? Então não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Claro que nós temos as nossas recompensas. Eu vou obedecer a Deus. Mas não é pelo que você faz, é pelo que você é. É diferente. Não é o que você faz, é o que você é. Eu sou mãe, você é pai, é mãe, né? Quem tem filho, dá para entender mais ou menos. Quem não tem, vai entender também, que o Espírito Santo pode ajudar a entender. Meu filho e minha filha, eu amo eles. Vocês amam o Guigui, não amam? Eu creio que se ele te obedecer, você vai ficar muito feliz com ele. Sim ou não? Se ele te desobedecer, você vai ficar até meio... Tem hora que vão ficar meio tristinho, chateadinho, que vocês gostariam que ele te obedecesse. Mas Deus me livre e guarde, que não vai acontecer isso nunca, que eu já estou profetizando. Ele pega uma certa idade, se rebela, trata vocês mal, vai embora. Aí cai no mundão, começa a fazer um montão de coisa errada. Ele vai sair do seu coração, vai deixar de ser filho de vocês. E eu acredito que enquanto ele estivesse no mundo, vocês iam correr atrás, vocês iam lutar de tudo quanto é jeito. Estava na presença de Deus orando para trazer ele de volta, sim ou não? Todo dia você ia pedir, Senhor, traz meu filho de volta, Senhor, traz meu filho de volta. E o dia que ele voltasse, você está vendo o Guiguinho lá de longe com uma bolsinha nas costas e tal, vocês iam, por mais chateados por tudo que ele fez, de repente deixou de falar com você, virou as costas para você, sei lá, não sei o que ele fez. Você ia ficar feliz ou ia ficar triste? Com todos os erros dele, eu garanto vocês que vocês iam ser o dia mais feliz da vida de vocês, o dia que ele voltasse arrependido. Poxa, mãe, desculpa, eu errei o alvo, pai, não era para ter feito isso com vocês. O que vocês iriam sentir? Fala a verdade. Ia ficar feliz, ou sai daqui, troço, nem volta mais aqui, você não é mais meu filho. Teria coragem de fazer isso? Imagina Deus, gente. Imagina Deus. Você não tem ideia do tamanho do amor de Deus, gente. Ele não fez isso com o filho pródigo. O filho pródigo é cheio de medo. Cara, eu vou pedir para fazer com um filho de uns trabalhadores lá. Enquanto ele estava lá falando, pai, pequei contra ti, o pai já voou no pescoço, abraçou, meu filho voltou, entendeu? Prepara aí uma melhor roupa. Gente, é Deus, é Deus. Então, às vezes, a gente não entende o tamanho do amor de Deus. A gente não vai fazer isso, mas
Mesmo se você fizesse um troço tão pesado assim, Deus te perdoaria, por que você tem que viver se condenando? Não é para você pecar, você tem que vigiar, orar um pouquinho mais, cuidar com o ódio, essas coisas. Mas esses coisinhas assim não significa que você não é de Deus, Deus não quer saber de nada disso. É tudo mentira do diabo. Sim ou não? Não é que você vai pecar voluntariamente, mas Jesus sabe que ninguém é perfeito. Às vezes a gente fala um negocinho que não deve, vai lá e se conserta, se limpa. Graças a Deus que não foi uma lambrecada mesmo maior. Tem gente que lambreca mesmo. Entendeu? Depois volta e Deus perdoa. Sim ou não? Hã? Então ele está falando aqui, ó. Ele está dizendo assim, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Às vezes pode ter uma coisa que está oprimindo você, sei lá, uma tristeza, alguma coisa. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso. É isso? Ele tem misericórdia, ele é piedoso. Ele tem piedade daquelas pessoas que sofrem. Às vezes a pessoa está sofrendo. Deus quer tirar a pessoa do sofrimento. E ele disse, piedoso é o Senhor, longânimo, que é paciente, né? E de grande benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Às vezes a pessoa pega um pouquinho, alguma coisinha assim, Deus dá uma apertadinha na pessoa, né? A pessoa até ora, meu Deus, mas não estou mais sentindo a presença de Deus, mas Deus não te abandonou. Às vezes Deus dá uma afastadinha que é para você tomar juízo, parar de ficar insistindo naquilo ali, que se deixar você vai cair naquilo ali toda a vida, mas não que ele te abandone, ele é misericordioso. Ele não vai ficar irado a vida toda. Não, claro que não. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, não nos tratou segundo os nossos pecados. A pessoa, se ele tratasse a gente segundo os nossos pecados, já era, morreu. Hã? Graças a Deus que ele não nos trata segundo o nosso pecado. Você vai lá, recorre a ele e te ajuda. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Senão já era, gente. Se Deus... Nem tem gente aí, não, porque Deus pesou a mão. Não tem ideia do tamanho da mão de Deus. Já viu na Bíblia como é que fala? Com a concha da mão ele mediu os mares. Mediu o céu a pau e uma conchinha de água assim da mão dele ele fez os mares. Tu já viu o tamanho do mar? Tu imagina que aquilo tudo era conchinha da mão de Deus. Olha o tamanho da mão de Deus. Como é que Deus pesou a mão na pessoa, irmão? Não ia ficar nem farelo. Se Deus não fosse misericordioso, já era, acabou a pessoa. Então ele está falando aqui, ó. Nem retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quanto está longe o Oriente e o Ocidente, assim se afasta de nós, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Por quê? Presta bem atenção. Como um pai se compadece dos seus filhos, não é isso? Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Presta bem atenção. Você vê Deus como Deus, ele é o seu Deus, não é? Então você tem que ver ele como seu Deus, você tem que ver ele como seu Senhor, você tem que ver ele como seu Salvador, sim ou não? Mas você já viu ele como pai? Você vê ele como pai? Porque ele é o seu pai. Você já entendeu isso? Hã? Ele é seu pai. Você tem que entender isso, como um pai se compadece do seu filho. Você é filho, você é filha, você tem que entender isso. Às vezes que você ora lá, você não está falando com Deus, não, você não estava só com Deus, você está falando com o seu pai, você está conversando com o seu pai. E ele, sendo seu pai, ele te entende, ele te compreende, ele te perdoa, ele te ajuda. Sim ou não? Hã?
Ele te abraça quando precisa. Pastor, eu nunca recebi um abraço de Deus. Como que é um abraço de Deus? Como é um abraço do meu pai? Abraça. Às vezes, quando você está num momento de aflição, de tristeza, você vai lá, você ora, até chora, você está meio agoniada. Tem aquele louvor que fala assim, porque te abates, ó minha alma, não tem esse louvor? E te, como é que ele fala? Perdendo a calma, não tenha medo. Às vezes a pessoa está meio aflita por dentro, né? Aquela aflição, aquela tristeza, aquela solidão, os negócios tudo misturado, você não entende nada que está acontecendo. Aí você vai lá orar a Deus, você abre seu coração para Deus, você ora, você chora. Daqui a pouco, não, você sente uma calma, mas é uma calma, tranquilidade, uma paz, sabe? Você parece aquele nenenzinho que nasceu de novo, tranquilo. Se sente bem, sabe? Se sente que parece até que tomou um calmante. Sabe o que é isso? É o abraço de Deus te confortando. Você estava passando um momento de angústia, de tristeza, nem aquela paz dentro de você, aquele sossego. Você estava agoniada, agora você não está mais, você está sossegadinho. Aí você levanta dali, vem aquela alegria, o olhinho inchado, chorando, mas você começa a rir, brincar. Sabe o que é isso? É Jesus te abraçando. Ele tem o Espírito Santo, tem esse jeito de te abraçar. Te abraçar é quando ele te conforta. Ele fez isso, sabe com quem? Com Jesus, o próprio Jesus. Lembra que Jesus estava no Getsemane? E ele estava numa agonia, que ele disse que a alma dele estava triste até a morte, lembra? Ele suava gotas de sangue. Ele estava numa aflição muito grande. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá e o anjo confortava naquela hora. Você já leu isso? O anjo confortava. Ninguém viu o anjo, mas aquela paz, aquela coisa sobre Jesus. O anjo estava ali confortando ele. E assim acontece com você, gente. Como é que você pode dizer que você não sente o abraço de Deus? Sente. Você sente que aquela hora de aflição, aquela hora de angústia, você orou, você pediu a Deus, você saiu dali dentro. Você deixou um fardo ali. Entendeu? Seu fardo caiu ali, igual do peregrino, você volta levinho. Mas que aquela paz por dentro, porque Jesus te visitou, o Espírito Santo de Deus confortou você. Veio trazer o refrigério, a calmaria. E aí você sente que aquela tempestade dentro de você, tem gente que passa a tempestade interior, aquilo acabou. Se agora você está, sabe como? Em paz. Mas sempre tomou um diazepam, só porque o diabo tenta te aborrecer, você não está nem aí, entendeu? Você não está nem aí, você foi comportado por Deus, está tranquilo agora. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo assim, como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece o que, pessoal? A sua estrutura. Hoje eu fui pregar isso aqui na rádio, hoje eu preguei que Deus conhece a nossa estatura. Eu sabia que ela ia rir, ela não deixa passar nenhuma. De vez em falar estrutura, foi a estatura. Também. Se ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso tamanho também. Poxa. Não é não? Ele conhece a estrutura e a estatura. Eu fui pregar hoje. Quem ouviu a rádio hoje? Não viu não? Que eu preguei de vez em falar estrutura, foi a estatura, depois eu troquei rapidinho. Jesus. Ele diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura, não é isso? É porque também a Bíblia que eu estava lá, a letra é pequenininha. Essa aqui não, essa aqui é a letra branca. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos o quê? Bom, ele sabe até onde você consegue suportar. Ele sabe. Deus não teria te dado nada se ele não soubesse que você era capaz. Tu lembra de Jesus? Jesus veio com uma missão, ele tinha que morrer lá na cruz para salvar todos. E quando ele estava passando aquela aflição muito grande, que aquilo foi um momento de muita dor e muita aflição, o anjo veio
confortou ele para aquela hora. Fortaleceu ele, para ele passar aquilo que tinha que passar. Então, Deus jamais vai deixar você passar algo que você não seja capaz, que ele já não tenha te capacitado. E se precisar, ele vai fortalecer você. Só que como que ele fortalece você? Para você passar aquela situação que você tem que passar. Como que ele te fortalece? Ele fortaleceu Jesus no momento de oração. Jesus sabia que tinha que passar, ele foi lá orar 3 vezes. Às vezes nós não oramos, não se preparamos. Aí você daqui a pouco vem uma tentaçãozinha, vem um trocinho, você não entra, você não se fortaleceu, você não deixou Deus se fortalecer, você não deixou Deus confortar você, tirar aquela dor de você, porque Deus não quer, Deus não chamou a gente para a gente servir ele gemendo, triste. Não, irmão, Deus quer cuidar de você primeiro. Uma árvore, ela saudável, ela dá bons frutos naturalmente. Se uma árvore doente vai dar fruto. Então, se você estiver mal, como que você vai dar fruto para Deus? Não que ele vai cuidar de você só para você dar fruto. Você tem que entender que antes de você ser um servo que Deus te usa, você é filho que ele te ama. Então, ele quer cuidar de você primeiro. Você está entendendo? Deus não quer você só vai lá, não, o problema me serve, o problema é seu, você está triste, o problema não. Gente, Deus não é isso assim, não, insensível, não. Deus quer você bem, rindo, brincando, saudável. Sim ou não? Você já teve alguém que você pediu para fazer alguma coisa para você, que a pessoa foi lá fazer muito triste? Ah, tá bom. Eu vou. É legal. Você sabe assim que a pessoa não quer te dizer não, mas a pessoa também não está bem, ela não está legal, está indo lá por isso. Isso já aconteceu isso? Não é legal. Entendeu? Não é legal. Você quer pedir a coisa a alguém, ou alguém lá fazer como? Alegria, feliz, bem. Entendeu? Sim ou não? Ou então uma pessoa está sofrendo. Vamos botar assim um exemplo. A pessoa está lá queimando em febre, todo enrolado, mas da coberta, sei lá, a pessoa não está legal. Aí você vai lá e faz um café para mim. A pessoa vai lá, tá pingando. Fazer um café para mim. Você faria isso? Fala a verdade. Ah, você não, poxa, não, a pessoa tá mal, vou lá fazer. Você querer ver ela bem, né? Cuidar dela, buscar ela melhorar. E sim, assim é Deus, gente. Deus não quer você servindo ele, triste, cair nos pedaços. Não, Deus quer cuidar de você primeiro, mas você tem que se aproximar dele. Sim ou não? Jesus, para passar aquilo que ele tinha que passar lá na cruz, ele foi confortado, ele foi consolado, veio refrigério. E a gente, às vezes, tem coisas, lutas que a gente não consegue passar porque a gente não se aproxima de Deus. Tudo é com Deus, gente. Tudo é com Deus. Jesus disse: em mim, nada podeis fazer. Aí ele está dizendo aqui, ó, como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque os homens são os seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai para o seu lugar e não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, não é isso? Sobre aqueles que guardam o conserto e que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. A gente tem que lembrar isso aqui. Às vezes a pessoa confunde um pouquinho, não é o caso aqui de vocês, mas às vezes tem pessoas que confundem um pouquinho isso. Ah, mas aí Jesus prometeu que ia cuidar de mim, que não ia deixar passar isso, aquilo, mas ele está falando aqui daqueles que guardam os seus mandamentos. É importante a gente guardar o mandamento do Senhor, porque se você tiver que passar uma coisinha, ele vai socorrer você. Agora, se você se afastar do Senhor, né, que nem muitas pessoas fazem, vira as costas para Deus, não quer saber mais de igreja, não concorda mais com a palavra de Deus, aí fica meio complicado. Que nem todo mundo obedece ao Evangelho. Já viu isso na Bíblia? Nem todo mundo. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja, mas está nem aí que o pastor prega. O pastor prega uma coisa, a pessoa faz outra.
Eu só não sei como é que as pessoas não cansam de sofrer, só isso. Porque o sofrimento também cansa, gente. Entendeu? Porque nem tudo é o diabo, não. Tem coisas que a pessoa procura. A pessoa já foi ali mais de 20 vezes. Quer ver? Eu já fui do mundo, né? Eu, assim, depois que eu entrei lá com o pastor Mota, eu não me desviei mais. Não me desviei, nunca me desviei assim, de sair da igreja, não. Nunca aconteceu isso, não. Assim, no comecinho que eu entrei lá, que eu ainda era uma nova convertida, que eu saí, fiquei um tempinho em outra igreja, mesmo assim voltei logo. Não me desviei mais. Mas eu não preciso me desviar para me saber o que é o mundo, que eu vim do mundo. Então eu sei que lá fora não tem nada que preste. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Para que eu vou lá fazer o que lá de novo? Você pode corrigir várias vezes, tá entendendo? É uma insistência, também não precisa, nem tudo é o diabo, não. Você tem seu raciocínio. Você já foi lá, você sabe que o troço é ruim, você tá entendendo? Você já comeu pimenta, sabe? O troço lá, tem pimenta que é normal, mas tem pimenta que você não aguenta comer. Troço sai lá, até nos olhos, entendeu? Você já viu que aquilo ali não dá para você comer. Você vai insistir de novo e de novo. Aí você vai lá, quase morreu por causa da pimenta hoje. Amanhã tá você lá, não, proteção, mas irmão, você já sabe que o troço não vai te fazer bem. Aí deu ruim hoje, amanhã você. Não, só de insistência. Mais um pouquinho de irmão, você tá tendo. Aí você não vai reclamar, entendeu? Então tem muitas pessoas aí no mundo aí que estão sofrendo pra caramba porque elas já voltaram, não tomaram uma decisão aonde realmente elas querem ficar. A gente tem que tomar uma decisão. É com Deus? É. Então, se apega a Deus, ora a Deus, e já sabe que é Ele que te perdoa, que é Ele que cura suas enfermidades, é Ele que te livra a tua alma da perdição. Então, irmão, é com Ele que eu quero ficar. Glória a Deus. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus. Sexta-feira vem aí. Então, se você sabe quantas sexta-feiras a gente já fez do jejum? Eu acho que essa é a Então, acho que é a quinta sexta-feira. A gente tem que olhar lá, né? Quando a gente começou, tem a cartazinha, né? Da sexta-feira do jejum pelas famílias e pelas nações. A gente estamos fazendo esse jejum sexta-feira, glória a Deus, de 3 horas, ou de manhã ou à noite. Amém? Glória a Deus. E vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos embora. Em nome de Jesus. O pessoal que está em casa também. Deus abençoe, Carla Bianca. A paz, meu amor. Deus abençoe você, irmão André, a mamãe e a família toda aí, tá? Em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente, para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Até, Pai, essa pessoa que está meio cansada, essa pessoa que está meio desanimada, Pai, que essa pessoa entendeu hoje que ele é filho, ela é filha. E o Senhor quer ajudá-lo ou ajudá-la a sair dessa situação. Ajuda essa pessoa, Pai. Até a pessoa que está sendo oprimida, está sendo, Pai, atacada aí com espírito de enfermidade. O Senhor vem afastar esse troço, essas coisas malignas da vida dessa pessoa, que essa pessoa possa vencer todas as batalhas, Pai. Em nome de Jesus, que seu nome seja glorificado na vida de cada pessoa. E eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando, paralisando, expulsando todo mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, é assim que eu abençoo cada uma delas. Eu peço, Senhor, que o Senhor transforme aí o líquido do teu altar, no teu sangue, e que todo coração mergulhado ali aconteça conforme essa pessoa está orando.
e que o Senhor ia receber aí os dízimos e as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: que honrarei. Honra, Pai, cada pessoa. Em nome de Jesus. É assim que eu estou orando ao Senhor, pedindo para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E que, Pai, que a noite seja uma noite abençoada, para a glória do seu nome. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos na paz do Senhor. Tudo bem, tá? Uma bateçãozinha ali. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. E até sexta-feira. Até sexta-feira não, pessoal. Até amanhã. Paz. A paz, meu filhão. Deus abençoe. Gui. A paz. Até amanhã, em nome de Jesus, se Jesus permitir, às 15 horas e depois às 18 horas na web rádio. Glória a Deus. E pega. A gente vai estar lá em nome de Jesus. Deus abençoe ele.